Vamos ao nosso tema de hoje. Quem é este? Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 56, texto longo. Eu peço que você leia com atenção comigo. Estou lendo pela Nova Versão Internacional. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 56, versículo 22 eu começo lendo, diz assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Aqui é o mar da Galileia. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este? Que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Jesus, entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o enviou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam.
Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Um eufemismo. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Palavra do Senhor. Que palavra linda, gente. Que texto maravilhoso. Jesus chama os discípulos e fala: vamos para o outro lado. Entraram no barco. O que eu acho interessante é o fato de anos depois os discípulos se lembrarem dessa recomendação de Jesus: vamos para o outro lado. Até porque quando estavam atravessando o mar da Galileia, e ali o mar é um mar muito extenso, nós estamos falando ali de um lago de água doce, mas é um mar extenso. E ali bate algumas correntes de ar muito fortes, formando ondas altíssimas. No início da nossa reunião, nós lemos no Salmo, quando nós lemos o Salmo no início da reunião, ele descreve exatamente uma tempestade no mar. Quando fala que você parece que está subindo aos céus, a onda grande, e depois quando passa a onda, parece que está descendo ao abismo. E os homens como se estivessem bêbados, tentando se firmar ali. Mas eles clamam ao Senhor e aí vem a bonança e eles adoram a Deus. Parece que está descrevendo essa cena, porque foi isso que aconteceu. Eles estavam num barco, não pense aqui num barquinho pequeno, nós estamos falando de um barco entre 10 a 12 metros de distância, assim, de tamanho, com mais 2,5 a 3 de largura. Nós estamos falando de um barco que cabe em torno talvez de umas 14 pessoas ou mais ali. Jesus foi para o fundo do barco, na parte onde geralmente fica ali um timoneiro, porque esse barco também tinha suporte para você colocar vela quando necessário, ou usar vários remos. E naquele lugar Jesus está tão cansado que ele dorme.
O que eu acho interessante são as lembranças. Embora eu tenha seguido aqui o livro de Lucas, mas o livro de Marcos, alguns pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, contam que o evangelho de Marcos foi escrito baseado nas memórias de Pedro. Então Pedro se lembrou de um detalhe: Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Ali pode ser uma almofada ou algo fofo, mas Jesus estava ali dormindo. Talvez uma pequena cobertura ali por causa da chuva ou algo parecido, mas Jesus estava dormindo. E daqui a pouco o mar fica revolto desta maneira. E os pescadores tiveram medo de morrer. Então a coisa era muito grave. Uma coisa são pessoas que nem eu e você ter medo de morrer num barco, outra coisa é o pescador. Muitos anos atrás eu fui pregar num lugar na região norte do estado do Rio de Janeiro, lugar muito lindo, e irmãos queridos de lá, porque eu ia pregar a semana inteira, durante o dia me levaram para passear. Tinha irmãos comigo aqui da nossa comunidade, e eu me lembro que entramos no barco, eu me lembro do Oscar, e acho que o Luciano também devia estar comigo, e nós estávamos no barco ali com os pescadores, eram pescadores dos irmãos, estávamos nos barcos deles, e daqui a pouco, gente, eu fiquei com um medão, porque o negócio balançava e tudo mais, e eu com aquele medo, que eu já estava ali, porque eu falei, eu não sei como lidar com isso aqui, mas os caras estavam tranquilos, eu fiquei na minha, falei, tá bom, estou com medo, mas confiando, os caras são pescadores. Daqui a pouco eles viram e falaram o seguinte: gente, é melhor a gente voltar, porque está muito perigoso. Aí, meu querido, aí foi reunião de oração, né? Você já imagina, né? Agora imagina, os pescadores já estavam gritando de medo, foram acordar Jesus. Como a gente tem a informação de que Pedro sabia que Jesus estava inclusive sobre um travesseiro ou algo parecido, opinião minha, Pedro foi esse cara. Porque com certeza Pedro, do jeito que ele era, tentou controlar tudo. Olha a vela, baixa a vela, tira a vela aqui, você força o remo do lado de lá. Ficou nessa gritaria toda. Quando ele viu que não dava, vamos morrer, ele correu lá em Jesus. E acordou Jesus, como quem dizendo: Jesus, nós vamos morrer. Jesus acorda e Pedro nota uma coisa: ele não está com medo, Jesus. Ele está calmo. Alguém cheio de paz vai liberar a paz dele sobre o lugar. O barco estava debaixo de uma tempestade. A tempestade já tinha invadido parte do barco. A tempestade já tinha invadido também o coração e a mente daquelas pessoas que eram ali os tripulantes. Mas a tempestade não tinha atingido Jesus ainda. O coração dele estava em paz. Ele se levanta e diz para o vento: acalma. Ele chega para o mar e diz: aquieta-te. E naquele momento, tudo para. Os discípulos, olhando tudo aquilo, os pés ainda molhados, ali, gotejando ali no convés, ainda por causa da água que veio, olham para Jesus e fica aquela pergunta entre eles: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Naquele momento, o mar foi lembrado de quem era o Deus dele. Aquele foi um momento onde os discípulos viram: ele tem autoridade sobre a natureza. Atravessaram o lago. Aliás, é importante aqui uma coisa: Jesus os repreende dizendo: vocês não têm fé? Jesus não estava querendo que eles mandassem o mar parar e o vento parar, não é isso. Nós não temos esse poder. Quem tem esse poder é Jesus. Mas o que Jesus estava falando é: eu estou aqui. E a fé só existe quando nós estamos baseados na palavra de Deus.
Que palavra que eles tinham que se basear? Aqui Jesus disse, vamos para o outro lado. Ele não falou, vamos até a metade e vamos ver o que dá. Ele falou, vamos para o outro lado. Eles tinham que se basear nisso e dizer, não vai acontecer nada. Quando eu era criança, frequentando ali a escola dominical, naquela pequena igreja batista de um bairro, Jardim Cachoeira, ali minha professora, Juraci, ela ensinava alguns cânticos que marcaram minha vida por causa das histórias que ela contava e ilustrava com aqueles cânticos. Sou muito grato a Juraci até hoje. E tinha um em que se cantava assim, ó, quem sabe vem comigo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Coisa linda! Quem aqui conhecia esse cântico? Isso, você está declarando sua idade junto comigo. Olha que coisa. Não estou sozinho aqui agora. Meu irmão, Jesus precisa estar no teu barco, meu irmão. Porque tempestade na vida vem sobre todos nós. E nota, eles estavam dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, a gente pode acabar indo no meio de uma tempestade, mesmo dentro da vontade de Deus. A diferença foi que eles estavam com Cristo no barco. É isso que faz toda a diferença no meio da tempestade. E eu vou te dizer, meu irmão, se você está passando uma tempestade na sua vida, ame o Senhor e clame ao Senhor, e você vai ouvir o Senhor num determinado momento, na hora certa, que talvez você pense, eu vou morrer. Jesus diz, não, na hora certa, Ele vai falar para essa tempestade, aquieta-te, e ela vai obedecer. É isso. Jesus no barco faz diferença. Quando eles chegaram do outro lado, imagina a tranquilidade que foi, depois de balançar tanto, o medo todo, deveria estar assim, sabe aquele momento pós-adrenalina ali, ou com a adrenalina ainda no corpo ali, aquela sensação ainda tensa ou confusa, descem do barco, pisam em terra firme. Talvez nesse momento Pedro pensou, ufa, tranquilidade. Sabe nada, inocente. Foi descer do barco. Jesus pisou em terra. Um homem estava mais para ser um monstro da sociedade. Um homem que vivia nu, morava no meio dos sepulcros, sujo, imundo. Talvez todo cabeludo, desgrenhado, barbas, pelos. Aquele homem parecia mais um monstro, cheirando mal. Ele carregava em si algumas feridas, porque no texto de Marcos fala que ele se cortava muitas vezes e ficava gritando assim às noites. Este homem vem correndo na direção de Jesus. Imagina nesse momento a tensão, que é esse monstro vindo diante de Jesus, só que numa certa distância, ao já ir se aproximando de Jesus, ele se lança no chão, cai por terra, porque ali tem uma mistura, o que era demônio, o que era o homem pedindo socorro, é uma confusão. São muitas vozes, muitas personalidades dentro ali de uma só mente. Aquele homem se prostra diante de Jesus, só que ao mesmo tempo são os demônios quem falam. Que queres conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Nesse momento deve ter dado frio na espinha ali do Pedro, que falou, ele sabe o nome dele, sabe quem é. Que bicho é esse? Que é isso? Que são esses demônios? Que são essas forças malignas? O texto fala que este homem tinha uma força tal, que quando o prendiam com correntes e cadeias, ele quebrava tudo aquilo.
Era um monstro. Não sabemos da sua história, mas certamente a sua família já o tinha abandonado. Ele não morava mais com a família, vivia no meio do cemitério, talvez expulso de casa, deletado da mente dos seus. Um mau exemplo para toda a sociedade, usado muitas vezes pelos pais, dizendo: olha, obedeça o papai, porque senão olha lá quem não obedece como é que fica. Era esse o homem. Mas diante de Jesus está ali uma pessoa totalmente possessa pelos demônios, e os demônios pedindo a Jesus que não tirasse dali. E Jesus faz a pergunta: qual é o seu nome? E os demônios respondem: Legião. Para nós a gente não entende muito isso. Pensa que é só porque a legião de soldados, mais ou menos 6.000 soldados. É mais do que isso. O Império Romano, quando ia expandindo o império, a sua tropa de elite ia à frente para fazer as primeiras conquistas da guerra e estabelecer os marcos e os limites do império. Eram os fretenses, os que iam à frente. E esses agrupamentos eram chamados de Legião Fretense. Naquele lugar em Decápolis, Deca é 10, polis, cidades, Decápolis, região das 10 cidades, não era uma região de judeus. Ali havia sido colonizado inicialmente por gregos e depois pelos romanos. Ali era o limite do império. Depois dali já era outro império, o império dos Partos, ou Pártia, que era a antiga Pérsia, que parte dela hoje é o Irã. Então ali era o limite do Império Romano. Ali se estabeleceu então, nesse lugar, este agrupamento chamado Legião 10 Fretenses. E eles tinham um símbolo deles. Eu tenho isso em questão arqueológica, símbolo deles, um porco. Aquela região era uma região que cultuavam outros deuses ali. E os sacrifícios para esses outros deuses eram porcos. Se vocês vêem na história, por exemplo, aqui eu falo agora mais ou menos 300 anos antes de Cristo, o imperador Seleucida sacrificou um porco no templo de Jerusalém e colocou uma estátua de Zeus, e sacrificou um porco para Zeus ali no templo de Jerusalém. E é ali que começa a revolta dos macabeus, porque os deuses aceitavam sacrifícios de porcos. Além disso, parte da carne do porco era vendido também nas ágoras, nos comércios ali. E isso também servia de alimento para os fretenses, para os romanos que ali estavam, que se deliciavam com a carne do porco. Judeu não come carne de porco. É proibido ter criação de porco no meio dos judeus. É por isso que quando Jesus conta aquela parábola do filho pródigo, que ele saiu e depois ele acabou indo cuidar de porcos, todo mundo entendia, ele foi para Decápolis, foi para lá que ele foi. É interessante que Jesus, quando expulsa os demônios e eles vão para os porcos, e aqueles demônios se identificaram como sendo legião, qualquer um dos discípulos ali entendeu tudo isso ao mesmo tempo. Eles entenderam. É algo mais do que simplesmente um grupo de demônios que entra nos porcos e se mata. É mais do que Deus está mostrando aqui para a gente. O que Deus está mostrando aqui para a gente é que a maior força do Império Romano, que está aqui, se submete também ao nome de Jesus.
de que esses deuses que são alimentados com esta carne vão passar fome agora, porque Jesus deu a palavra de ordem aqui e eles se precipitam no mar. Jesus é maior do que o Império Romano, Jesus é maior do que César, Jesus é maior do que os demônios, Jesus é maior do que o diabo, e não importa se são 6.000 demônios, basta uma palavra de Jesus e eles se precipitam no mar. É isso. Ali era quem tinha autoridade. Quando os demônios saíram e entraram naqueles porcos, quem conhece o porco sabe quando ele é levado para o sacrifício, como ele grita e tudo mais. Então foram gritos, foram berros, agitações. Eles se agitaram muito e aquela barulheira toda, e a manada começa a correr, todos eles, e se jogam no mar. Eles se lançam para o mar. E aí se faz o silêncio. Parou tudo. Quem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem, e os demônios também. Quem é esse? Quando o povo da cidade fica sabendo, vem ver o que estava acontecendo, e eles veem o homem vestido e em sã consciência diante de Jesus. Um outro texto diz assim: aos pés de Jesus. Quem vestiu ele? O homem estava nu. Nessa hora, os discípulos não estavam levando roupa extra, mas devido aos costumes da época, que se usavam várias peças de roupa, Pedro talvez tirou sua capa. Quem sabe ali o André, estou fazendo aleatoriamente os nomes aqui, quem sabe o André pegou a sua túnica e foram repartindo o que tinham. Porque mais do que ser livre somente de demônios, este homem precisava recuperar agora a sua dignidade. E para que ele recuperasse a sua dignidade, agora não era mais papel de Jesus, era papel de todos. Quando a gente percebe que as pessoas precisam ganhar dignidade, talvez até nas suas roupas, é hora da gente tirar a nossa e ajudar. Pedro ali também aprende uma coisa: quem segue a Jesus tem que estar preparado para dar sua capa também. As pessoas chegam, veem aquele homem daquele jeito, só que elas pedem para Jesus ir embora. Talvez a gente pergunte: mas por que o povo fez isso? Mas, olha só, como é que eles vão cultuar os deuses deles se não tem mais comida para os deuses? E também o dinheiro da religião que vinha com a venda dos porcos que era da religião para o mercado. Não tinha mais dinheiro para a religião deles, nem para o mercado. E tem mais. Jesus mexeu contra o Império Romano, e os caras falaram: eu tenho medo desse império. Esse Jesus é perigoso. Então, eles preferiram que Jesus saísse dali. Até porque todo mundo achava o seguinte: não, eu sou errado, eu tenho meus pecados, mas igual aquele homem, não, aquilo lá é que é coisa feia. Só que agora o coisa feia não existe mais. Agora ia aparecer, era o pecado deles. Eram os erros deles agora que ia aparecer. Então Jesus estragou tudo para eles ali. Pediram para Jesus sair, e o homem pede para Jesus: eu quero te seguir agora. O Senhor mudou minha vida. Eu quero te seguir, eu deixo tudo para te seguir. E Jesus diz não. Por quê? Olha a frase de Jesus: volte para a sua família, volte para os seus, e conta para eles as coisas maravilhosas que o Senhor te fez. Jesus estava devolvendo dignidade para aquele homem. Aquele homem que agora tinha sido expulso da família, não, agora ele pode voltar para casa.
Agora esse homem que era um monstro, não, o homem agora está vestido, pode retornar para casa, está em sã consciência e é um seguidor de Jesus. Eles entram no barco, quando chegam do outro lado, lembrando, o barco deles é um barco grande. Muitos outros barcos pesqueiros deveriam ter por lá aqueles barcos menores. Certamente alguém viu a turma de Jesus ali e já chegou avisando, Jesus está vindo aí. Porque quando Jesus chega do outro lado, já tem uma multidão esperando ele. E a multidão, todo mundo quer ter um tempo com ele, quer tocar nele, quer ouvir os seus ensinamentos, quer fazer alguma coisa. E Jesus está ali apertado, no meio deles. Quando daqui a pouco se abre um pouco a multidão, vem um homem, porque era um homem digno. Era um homem conhecido em toda ali aquela cidade ou região, talvez fosse Cafarnaum, chefe da sinagoga, um dos homens mais importantes ali. E ele vai até Jesus e fala: Jesus. Quando esse homem vai se aproximando de Jesus, eu acredito que provavelmente Pedro ou qualquer um outro ali tem olhado para o homem e visto uma coisa nele: os olhos estavam marejados. Havia uma certa tensão neste homem, talvez a boca um pouco trêmula, porque ele estava diante de Jesus e era o último recurso dele. E ele fala: Jesus, diz assim no outro evangelho, minha filhinha está quase morrendo, minha única filha, 12 aninhos de idade, e ela está quase morrendo, Jesus. Mas vai lá curá-la. E Jesus falou: eu vou. Talvez pôs a mão em torno do homem, falou: vamos. Eu imagino nesse momento a sensação do homem querer ir logo para casa, porque, gente, quando alguém da sua família, alguém que faz parte dos seus amores, está à beira da morte, o tempo é seu inimigo. Ele estava com pressa, ele queria a cura. Vamos, Jesus, vamos. Só que está a multidão, e não dá para correr no meio da multidão. Lembra-se que nós estamos falando de vilas pequenas, de estradinhas, de vilarejos, com vielas apertadas. Não eram ruas como temos aqui hoje. E aquela multidão se aglomerando ali para tentar tocar em Jesus, para ver Jesus, para falar com Jesus, ou simplesmente curioso de estar perto de Jesus, não é? Tirar uma selfie ali com Jesus, alguma coisa assim, né? Mas daquele aperto todo, não dava para correr, e o homem com pressa. Só que daqui a pouco, no meio da pressa, Jesus para. E ele fala: alguém me tocou. E assim, ele começa a olhar para o lado: alguém me tocou. E o texto fala: Pedro, né? Pedro foi o cara que tomou a frente e falou: Senhor, nesse bololô todo aqui, não foi alguém, foi alguém. Um monte de gente já te tocou, Jesus. Mas Jesus sabia a diferença de um esbarrão que toca no corpo, de uma fé, de um toque de fé que toca no coração. Jesus sabia disso. Porque naquele momento ele fala: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Foi diferente o toque. Quem foi que me tocou? E assim, como as pessoas talvez não sabiam do que se tratava, talvez pensassem que Jesus estivesse bravo, porque os fariseus não admitiam que vocês tocassem neles. Talvez alguns deles, novos ali, seguidores, não sabiam como era Jesus. Então quando Jesus fala: alguém me tocou, o cara: não, eu não fui. Mesmo que tivesse sido, ele até mente, fala: não, eu não. Né? Mas nisso uma mulher, e ela vem, o texto descreve, o texto fala, ela veio tremendo de medo. Ela vem com medo, tremendo, chega perto de Jesus e fala: fui eu. O texto continua. Ela começa a contar a sua história. Ela tem uma hemorragia crônica, uma menstruação crônica, um fluxo de sangue que não parava. O caso é que, naquela religião, isso era impuro.
Lembra da história que eu lhes contei do leproso, que não podia tocar em ninguém? Ela também não podia. Por que ela estava tremendo de medo? Porque se ela tem o fluxo de sangue e tocou em Jesus, então Jesus ficou impuro. Aí a multidão ia malhar essa mulher, falou: como assim? Agora ele não pode curar ninguém, ele não pode pregar para ninguém, tudo por tua causa. Quer dizer, aquela mulher era culpada. Por isso ela está ali tremendo, talvez achando até que ela vai ser apedrejada. Ela ouviu falar de Jesus, diz lá no livro de Marcos. Alguém falou de Jesus para ela, e ela falou: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, naqueles filactérios, ou umas coisinhas que os judeus deixavam penduradas aqui, se eu tocar ali, eu já vou ser curado, ele não precisa nem tocar em mim nem nada. Mas ela conta ali para Jesus essa história, e a história é longa, porque o texto lá de Marcos, por exemplo, dá detalhes. 12 anos, e ela passou por vários médicos, gastou todo o dinheiro dela, não melhorou, inclusive veio a ficar pior. Mas ela toca em Jesus, e ela, naquele momento do toque, ela percebeu, estancou tudo, ela estava curada. Jesus olha para ela, e mais do que a cura dela, Jesus olha para ela e faz algo que curou a alma dela. Jesus olha para ela e fala: filha. Olha que palavra, filha. Palavra carinhosa. Ela se sentiu abraçada de novo. A vida dela voltou ali. Filha, a tua fé te curou. A palavra cura ali é a palavra sozo no grego, que significa uma sanidade total. Por isso que algumas traduções traduzem como te salvou. Você está completamente limpa, você está completamente curada, está tudo ok. Você está salva, você está curada. E ele diz: vai em paz, fica livre desse teu mal. Certamente ali teve festa, teve abraços. Eu acho que nessa hora Pedro poderia estar olhando para o Jairo, porque volta a cena, o homem está com pressa, a filha dele está quase morrendo, Jesus falou que ia, ele já estava com bronca porque não dava para correr, mas aí Jesus para, a mulher toca em Jesus. Eu acho que o homem naquele momento, a mulher: fui eu, tá legal, talvez ela falou: legal, valeu, tchau, já está curada, eu tenho outra pessoa para ele curar. E aí a mulher começa a contar o testemunho dela. Você já viu doente contando testemunho de cura? Ele vai dar todo o detalhe. Aí eu fui lá no médico, o médico era assim, e tudo. E é uma mulher ainda, ela vai dar detalhe até da roupa do cara. E ele era assim, assim, assim. O homem está assim: tá, acabou, já contou. Não, mas ela conta, vai contar tudo, é a história dela. O homem está aflito, gente, o homem está aflito. Mas nesse momento, é muito provável aqui, eu estou contando na minha versão, que um dos discípulos, eu estou colocando Pedro sempre na história, viu alguém chegando. E esse alguém que estava se aproximando não estava com o rosto de boas notícias. Era um servo lá da casa do homem. E ele se dirige até o Jairo. Talvez a primeira coisa que ele faz é aquele abraço de quem quer dar os pêsames. E ele fala: não incomoda mais o mestre, tua filhinha morreu. Eu acho que imediatamente rolaram lágrimas desse homem. Era a filhinha dele, a única filha, 12 aninhos de idade. E ele ainda teve essa esperança, essa última, vamos chamar assim, na mente dele, a última esperança dele de que Jesus chegasse lá. Por causa daquela mulher, atrapalhou tudo. Nessa hora deve ser
1.000 pensamentos, a gente quer achar um porquê das coisas. E Jesus estava ainda falando com a mulher, quando ele nota isso, vira para o Jairo e fala: não tenha medo. Meu irmão, tem hora que a gente pensa que Jesus está atrasado. Tem hora que a gente pensa que já não tem mais jeito, que passou. Eu queria, eu acreditei, mas agora não dá mais. Foi esse caso. E Jesus está falando: não tenha medo. Como alguém que disse: calma. Ele disse para o homem: sua filha vai ser curada. Eu acho interessante ele falar que ela vai ser curada. Mas ela não estava morta, sim, mas ela tem que ser curada. Porque se ela morreu de uma doença, Jesus ressuscita, ela volta a morrer de novo. Então ela tem que ser curada. E Jesus pega e dá sinal para o homem: vamos lá. O que se passa nesse homem nesse momento? Ela já está morta, mas eu não sei o que dá para se passar na mente de um homem assim. Quando Jesus chega no lugar, está aquele clima de funeral, e o funeral daqueles tempos é um pouco diferente do nosso. Tinham pessoas que eram contratadas para chorar, gente que era contratada para ficar tocando lamentações, enquanto as outras pessoas choravam mesmo de verdade, mas tinham uns choradores profissionais. E ali as pessoas, tudo mais, e Jesus passa, o pessoal vê o Jesus chegando, e ele fala: não precisa chorar. E outros falavam: para com o funeral, a menina está dormindo e eu vou acordá-la. Porque para Jesus ressuscitar do morto e acordar alguém é a mesma coisa. E as pessoas começaram a rir dele: sabe nada, o menino morreu. Jesus não deixa ninguém entrar. Ele entra para o quarto somente com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Ele entra no quarto. Eu tento imaginar a cena. Você sendo pai, sabendo que saiu de casa, sua filha ainda estava viva, quase à morte. E você chega no quarto e a vê morta pela primeira vez. Possivelmente deve ter já entrado chorando, ir lá tocar no corpo dela e chorar em cima. E Jesus para diante daquele cadáver. E é interessante como Pedro se lembra disso anos depois do que Jesus falou em aramaico, que é como está lá no livro de Marcos. Jesus para diante e diz: Talita cumi, que significa: menina, a ti eu te digo, levante-se. O texto fala que naquele momento o espírito voltou, ou seja, nesse momento você vê o corpo assim dando como uma respirada, e a menina se senta na cama. Esse momento dramático, eu imagino o pai nesse momento, deve ter voado em cima da menina, minha filha, e começa a chorar, a mãe também, acho que os discípulos também choram junto, todo mundo chora junto. E nessa choradeira toda, e todo mundo ali se abraçando, e talvez dando glórias a Deus, e adorando como saberiam fazer naquele momento, quem sabe alguém até caiu de joelhos ali. E Jesus nesse momento fica olhando toda a cena e querendo dizer mais uma coisa. Ele olha e fala: dê alguma coisa para ela comer. Olha como Jesus, ele era tão divinamente humano e tão humanamente divino, porque ele é divino ao ponto de trazer uma pessoa da morte para a vida, mas ele é humano a tal ponto de saber que uma menina de 12 anos queria era comer. Ele sabia disso. Esse era Jesus. Esse era Jesus. Diante dessas 4 histórias, aprendemos algumas coisas ali. São lições que Pedro carregou para o resto de sua vida. A primeira delas é que seguir a Jesus é seguir alguém
que tem poder e autoridade sobre a natureza. É alguém que pode fazer inclusive a tempestade da sua vida se calar com uma só palavra. Seguir a Jesus é seguir aquele que não teme demônios, não importa se é um, se é dois ou se são 6.000 demônios, porque basta uma palavra dele e esses demônios fogem. Seguir a Jesus é seguir aquele que mesmo diante da doença, ou como aquela mulher que se sentiu rejeitada na sociedade, e Jesus a devolve para a sociedade, assim como ele deu dignidade para aquele ex-endemoniado, agora ele deu dignidade para essa mulher que tocou nele. Seguir a Jesus é seguir aquele que basta você tocar nele, e imediatamente suas enfermidades também vão embora, diante dele enfermidades vão embora. Mas seguir a Jesus é ainda mais do que isso, é que diante dele até a morte vai embora, porque ele é o Deus da vida. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos ficar em pé. Eu digo para você, irmão, irmã, a nossa fé cresce quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aprenda uma coisa que fez toda a diferença: Jesus no barco. Chama Jesus para dentro da tua vida. Quando Ele está no barco, a gente não precisa mais ter medo da tempestade, porque Ele faz calar a tempestade. Quando Jesus está junto com a gente no barco da vida da gente, nós não precisamos mais ter medo de demônio, de macumba, de feitiçaria. O diabo quer te pegar, problema dele, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está comigo, Ele é muito maior. Não tem que ter medo. Com Jesus na tua vida, muitas pessoas podem ter te cancelado, podem ter te isolado, talvez situações da tua vida expôs você, mas Jesus vai olhar para você e vai te chamar filha, filho, e vai te dar dignidade de novo, vai restaurar isso em você. E estando com Jesus, nem da morte a gente precisa ter medo mais, porque a morte não é o nosso fim. É nele que nós temos vida eterna. É com Ele que nós podemos enfrentar qualquer uma das situações, porque esse é o nosso Deus. Amém? Eu convido você nesse momento a orar e a entregar para o Senhor teu coração, tua vida. E se você está achando que Jesus está demorando demais, irmão, Jesus tem a hora certa dele de agir. Talvez você, como Jairo, esteja pensando: não tem mais jeito, acabou. E Jesus está falando: não tenha medo, eu estou aqui. Talvez você esteja passando um momento difícil na tua vida, como uma criança que se sente sozinha no quarto e gritando, e aí o papai e a mamãe chegam lá e falam: papai está aqui, ou mamãe está aqui, acalma. Jesus também está falando isso para você. Então, se volte para Jesus agora, chama Ele para a tua vida. Fala: Senhor, eu quero andar com o Senhor todos os dias dessa semana. Eu sou um discípulo seu, como foi Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Felipe, Bartolomeu, qualquer um. Eu sou um discípulo também. Eu vou te seguir. Fala com Jesus. Fala aí com Ele agora. Fala: Senhor, eu aceito o seu tempo. Eu aceito o seu tempo. Eu aceito o teu plano para a minha vida. O Senhor nunca atrasa. O Senhor vem na hora certa. Diz para o teu Deus aí: eu confio no Senhor. Ora comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e para sempre. Amém. Amém. Bom domingo. Boa semana. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Convido você a abençoar seu irmão e a sua irmã que está perto de você. Deseja para ele uma boa semana. E a você que nos acompanhou pela internet, que o Senhor Jesus te abençoe e que você experimente a vontade de Deus também na sua vida. Ande com Ele, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Deus abençoe.